Então fica faltando a gente entender como que funciona o perfil de temperatura também para casos de regime permanente unidimensional sem geração de calor, para um caso de esfera, né? As geometrias mais conhecidas aí no caso. Em que caso que se aplica isso? Tanques, por exemplo, tanques de armazenamento de fluido refrigerante, e aí você tem como se fosse uma esfera oca com um raio R1 aqui, onde nesse exemplo eu estou dando como conhecida a temperatura da superfície S1, que é a temperatura interna, e o raio R2 com a temperatura da superfície externa, também conhecida como TS2. E aí, para esse caso, a nossa equação de difusão de calor para a geometria esférica, ela se reduz ao primeiro termo, né? 1R ao quadrado, variando com raio no caso, d-rho R, K vezes R ao quadrado, dt dr igual a zero. Bem, passando esse R quadrado para cá, e fazendo a primeira integral, já colocando a condutividade térmica como constante, então ela passa para, ela está incluída dentro da constante de integração que aparece aqui, e aí eu fico com R ao quadrado, dt dr igual a uma constante de integração C1. Aplicando a técnica de separação de variáveis, então dt igual a C1 sobre R ao quadrado dr, integrando a minha equação para geometrias esféricas, né, de perfil de temperatura na parede, fica então um T em função do raio igual a uma constante C1 sobre R mais um C2. E aí, aplicando as condições de contorno conhecidas, que são T de R1 igual a um TS1 e um T de R2 igual a um TS2, aplicando essas condições de contorno aqui na minha equação de solução geral, eu isolo alguma das constantes e incluo na outra equação. Então, aqui, por exemplo, T de S1 igual a C1 sobre R1 mais C2, eu isolei o C2 aqui, C2 igual a um TS1 menos C1 sobre R1. O T de R2 igual a TS2 é igual a um C1 R2 mais C2. Só quem é C2? TS1 menos C1 de R1. E aí aqui eu coloco o C1 em evidência e isolo ele em função das temperaturas do raio. Aí depois que eu fizer isso, eu substituo ele aqui em C2 e pego as constantes C1 e C2, substituo na minha equação aqui de solução geral e encontro a equação de solução geral com as constantes substituídas. Então, substituindo aqui no caso C1 e o C2, né, na equação de solução geral, a gente chega nessa equação de perfil de temperatura TS1 menos TS2 sobre 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 vezes 1 sobre R, onde esse R é variável, menos 1 sobre R2 mais TS2. Aqui no caso eu só substituí aqui, só inverti os valores, o sinal negativo, passei o TS1 como maior que o TS2. Mas no final dá a mesma coisa também se vocês mantiverem, ok? Só vai inverter a fração de raios também aqui no caso. Bem, lembrando que a taxa é igual ao fluxo vezes a área e o fluxo dado pela lei de Fourier menos K derivado da temperatura em relação ao raio, para esse caso unidimensional em regime permanente, e a área, que no caso da esfera, a área transversal à condução, igual a 4π R ao quadrado, onde esse R também é variável. Então, quando eu substituo a primeira derivada da temperatura, né, que a gente já tinha isolado antes na primeira integral, aqui dentro, o raio da primeira derivada corta com esse raio aqui, e novamente a gente tem que a taxa é constante e independente da posição. Ou seja, se você tiver também uma esfera oca, que no caso, né, com vários materiais compósitos, e conhecer a condutividade e a espessura de cada um, você consegue encontrar, por exemplo, as temperaturas intermediárias
nesses compósitos se você conhecer a taxa de um fluido ou qualquer coisa que esteja aqui dentro dessa esfera. Então, novamente, você pode também utilizar as resistências térmicas para esse caso, em que a taxa é constante, que você tem novamente um potencial motriz sobre a taxa, que é igual aqui no caso 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, sobre 4π vezes a condutividade térmica do material. Se você tiver um material com vários materiais, né, um compósito, então você tem o somatório das resistências aqui, podendo substituir, no caso, a taxa que você conhece. Ok? É isso.